Está iniciando, o Marangoni é o secretário de Habitação aqui de Santo André, gentilmente abriu espaço na agenda para atualizar as informações de hoje a respeito da atuação, da presença dos moradores ali que fizeram um protesto pacífico em relação à moradia. O Fernando Marangoni vai falar mais sobre isso, mas antes, Marangoni, é importante destacar, aliás, o João Dória disse que agora vai fazer uma pausa nos anúncios, amanhã ele vai para Brasília, vai participar da reunião, do encontro que vai ter dos governadores eleitos com o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, para tratar, entre outros temas, do Pacto Federativo. João Dória depois vai viajar, vai passar semana que vem, que também é uma emenda de feriado fora, e retoma a agenda tanto de anúncios quanto de atividades no final do mês. Segunda, terça e quarta, não da próxima semana, da outra, vai fazer o restante dos anúncios. E uma inversão, né? Essa semana o vice-governador eleito, o Rodrigo Garcia, tirou para descansar, o Dória seguiu atuando. Semana que vem o Dória descansa e o Rodrigo Garcia segue, até porque o Rodrigo Garcia encabeça também a transição com o governo Márcio França. Fernando Marangoni, boa noite, obrigado pela gentileza da entrevista. Boa noite, Leandro, boa noite, Carlos, Amanda, toda a equipe do Repórter Diário, a todos os ouvintes e telespectadores, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, inicialmente, como é que você tem acompanhado? A gente sabe da tua relação de amizade, proximidade política, correligionário do Rodrigo Garcia. Como é que tem visto essas primeiras movimentações do governo Dória e o que isso pode refletir de positivo para o morador de Santo André? Olha, Leandro, eu fiquei muito contente, especialmente no dia de hoje, né, com o anúncio dos dois novos secretários. O Penido é um grande amigo. Nós trabalhamos juntos até agora há pouco no programa de habitação do governo do João Dória, né? Então é um grande amigo, competentíssimo, um grande quadro que o João acerta muito em trazer para o primeiro escalão. E o general agora, a gente espera que tenha aí tem um belo currículo, a gente espera que tenha uma excelente atuação na parte de segurança, né? Então acho que o João vem acertando, né? Vem trazendo bons nomes. E o que a gente espera é que assim continue, para que a gente tenha um governo aí que a gente espera que vai ser muito bom, tenho certeza. Ah, certo. Amanda Lemos, pode ir colocando as imagens de fundo para o Fernando nos atualizar? A gente recebeu informação no finalzinho da tarde, começou a repercutir uma foto nas redes sociais, e hoje a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? O que procede, o que não procede, o que é fake, o que não é fake. E hoje a gente teve uma presença, pelo menos de todos os momentos e apuração que nós tivemos, tanto em loco quanto repercutindo informações, um protesto bastante pacífico, tanto que a gente constatou ali, essa é a parte da entrada da praça de atendimento da Prefeitura de Santo André, que ficou tranquila, não teve nenhum tipo de restrição da parte que a gente acompanhou, a movimentação foi tranquila. Óbvio, é a presença maior de pessoas, você tem uma presença maior de GCM até para coibir qualquer tentativa que possa existir de desordem. Mas o pessoal protestou de uma forma pacífica, em um dado momento foi montada uma comissão e essa comissão foi recebida pelos integrantes da Secretaria de Habitação e assim que acabou a reunião, o Fernando Marangoni, como fez e faz de costume com todos os veículos, falou que ia atualizar as informações, o que de fato procede, o que não procede, se o pleito é justo, se não é justo. Fernando, à vontade para suas considerações a respeito desse movimento de hoje. Então vamos lá, Leandro. Primeiro, obrigado pelo espaço também, é importante que a gente tenha esse link rápido, né, e possa esclarecer para a população aí todas as questões que envolvem o poder público. Foi uma manifestação pacífica, como podemos ver, liderada pelo MTST, né, a respeito dos dois empreendimentos que nós devemos entregar agora até o final do ano, Pinheirinho e Santo Dias. Né. Só para contextualizar, Leandro, é importante a gente trazer as informações como um todo. Trata-se de um empreendimento de 910 unidades contratado pelo Fundo de Desenvolvimento Social do programa Minha Casa Minha Vida, que é um fundo que financia entidades. Então, o proponente desse projeto é a entidade MTST, quem controla a demanda e quem deve atender, portanto, as exigências aí do poder público. Isso nos dois lugares? Nos dois lugares. Ok. Tá bom? Muito embora tenha uma parte da demanda destinada à prefeitura, tá? Quem é o proponente do empreendimento é a entidade, é ela que é financiada pelo governo federal. Tá? Então, dentro dessa lógica, e foi importante a gente fazer essa introdução para as pessoas entenderem que a relação agora, na etapa final que falta, que é a emissão do habite-se, que foi o motivo aí alegado para a manifestação, é uma relação entre entidade e poder público. Tá? Então, a entidade com a obrigação de cumprir os requisitos legais para que o poder público possa emitir o habite-se. Eu quero deixar claro aqui que até com relação a esse empreendimento, é bem curioso dizer que a Prefeitura
investiu mais de 25 milhões nesse empreendimento, dentre aluguel social para as famílias, infraestrutura de água, esgoto, viário, né, que teve que se fazer no entorno. E talvez as pessoas não estejam muito acostumadas com isso, mas a prefeitura terminou as suas obras antes da obra dos apartamentos, né? Então é importante frisar, porque todas aquelas obrigações assumidas pela prefeitura foram realizadas a tempo, inclusive antes do que a finalização da construção do empreendimento. Eles vieram até a prefeitura hoje nessa manifestação exigir, aspas, aí, a emissão do habite. Nos causa um pouco de curiosidade o fato da manifestação, uma vez que o processo de habite está tramitando na prefeitura e é sempre de conhecimento, naturalmente, das partes envolvidas, dentre elas a entidade. Então, para ser bem objetivo, a entidade veio cobrar o habite e saiu com a sua obrigação, que inclusive já está no processo e ela já tinha conhecimento, que faltam, por parte da entidade, cumprir alguns requisitos legais para que o habite possa ser expedido. Obviamente a prefeitura não vai passar por cima da lei, por pressão política ou por pressão de qualquer que seja. Obviamente a gente vai ter que cumprir a lei e vai cumprir. Então, no fato exclusivo aí, a entidade precisa entregar uma certidão negativa de tributos referente à área, sem o que a prefeitura não pode emitir o habite, sem essa quitação desses tributos. Falta um projeto de arborismo, que a prefeitura já vem cobrando há algum tempo, da entidade, da construtora, que também não for apresentado. Qual que é a entidade? Só repete. É o MTST. MTST, isso. Perfeito. E além do projeto de arborismo, da certidão de PTU, a lavração da escritura de doação da área institucional para a prefeitura. Então, resolvidas essas pendências, que, ressalte-se aí, repise-se, nenhuma delas está a cargo da prefeitura. Tudo que dependia da prefeitura foi feito. Foi feito, inclusive antes, dos prazos prometidos, e até da conclusão da obra. Então, a prefeitura está 100% quite com as suas obrigações, inclusive com a criação de um novo departamento para aprovação desse tipo de projeto. A gente teve um processo de habite nesse caso, que para chegar nesse estágio que está hoje, que só faltando essas 3 pendências para se emitir o habite, foi um processo que caminhou num prazo aí, recorde, uma vez que a gente tem um departamento hoje especializado para aprovar esse tipo de empreendimento. Carlos Carvalho. E existe alguma data, algum limite que eles têm que cumprir em relação a esses 3 documentos? Existe, Carlos. Hoje, ao receber a entidade, e colocadas as exigências, que volto a falar, já estavam no processo, já eram de conhecimento de todos, a entidade se comprometeu em resolver essas pendências até o final da semana que vem, para que aí a prefeitura possa fazer a análise desses documentos juntados e partir para a próxima etapa, que é a emissão do habite. E aí, entregando os documentos, em média, demora-se quanto tempo? Uma semana, 10 dias. Então, até mais rápido. Sem dúvida. Os prazos da prefeitura hoje, em razão da eficiência que nós trouxemos aí para o processo, eles estão bem exíguos e sendo cumpridos. Então, hoje os impedimentos são por parte da entidade e não da Prefeitura de Santo André. É importante deixar claro isso, até porque a Prefeitura já investiu mais de 25 milhões. A demanda que cabe à Prefeitura são demandas que hoje estão no nosso auxílio aluguel. Então, ninguém tem interesse, mais do que a Prefeitura, de entregar o quanto antes esse empreendimento. Outro detalhe, Fernando, é importante a gente destacar isso. Quando surgiu a primeira informação de que havia presença de integrantes do MTST na Prefeitura de Santo André, ali no entorno do Paço, surgiu já um receio ou informações de que era um movimento orquestrado, de que isso também poderia acontecer na cidade de São Bernardo. Recebi telefonemas de agentes de São Bernardo do Campo, tanto que fiz até contato com o prefeito em exercício, Peri Cartola. Falou, olha, Leandro, eu também recebi essa informação de bastidor, tanto que a gente reforçou aqui monitoramento, segurança. Em algum momento da conversa, do diálogo, e aqui quero deixar claro que a pauta de habitação é extremamente importante para ser discutido. O que a gente sempre critica e toma cuidado é com o viés partidário ou até mesmo criminal que se esconde por trás das pautas habitacionais. Você sentiu alguma politização, ou melhor, partidarização da discussão?
que isso que aconteceu em Santo André faz parte de algo maior ou realmente era um pleito único e exclusivamente que envolve, repito, pleito justo de moradia desse pessoal? Eu acho que todo pleito, Leandro, só para esclarecer, todo pleito por uma melhora no serviço público ele é legítimo, né? Desde que seja sempre feito dentro da lei. É isso que a gente preza, né? Então, no caso aí específico, a gente não consegue sentir ou prever que seja um movimento orquestrado, mas com relação à politização ou partidarização, me causa um pouco de estranheza o fato de que todas as informações que a entidade foi hoje buscar ou exigir do poder público, ela já é de conhecimento dela, né? Pelo processo, né? Inclusive isso está no processo, os comuniques são enviados pelo processo. Fato novo. Né? Nenhum fato novo que justificasse. Então, inclusive, isso que nos causa um pouquinho de estranheza, não digo no engendramento de várias ocupações, mas eu entendo sim uma politização, tendo em vista que tudo que foi tratado hoje já era de conhecimento deles, eles saíram de lá, inclusive, com a pauta para que eles resolvam até o final de semana que vem. Então, completamente desnecessário essa movimentação, não a vejo engendrada com outras, mas, de fato, politizada, uma vez que está claro que as obrigações que faltam ser cumpridas são exigências legais, pelas quais o governo não pode e não vai passar por cima, né? E sim, outros governos, alguns movimentos estão acostumados com jeitinhos, com arranjos e etc., não sob a nossa gestão. Carlos Carvalho. Só para trazer alguns pontos que a gente conversou com algumas pessoas ali que estavam no protesto, né? E quando nós chegamos já tinha começado a reunião lá em cima, então nós começamos mais com os moradores, com aqueles que estão aguardando ali, eles trouxeram algumas informações até para tirar algumas dúvidas. A primeira, em relação à entrega de chaves. Quem é o responsável pela entrega de chaves? A Prefeitura ou o MTST, já que é o responsável pela obra? Então vamos lá. São 3 as entidades responsáveis pela entrega da chave. MTST, proponente do projeto, tá? E o importante ressaltar que toda a demanda, muito embora tenha havido um acordo, tá? Que a Prefeitura indicaria parte dessa demanda, essa demanda toda é controlada e triada pela entidade, porque o financiamento vem para a entidade. Tá? Então, primeiro ponto. Segundo ponto, Caixa Econômica Federal, que financiou o empreendimento, tá? Vem entregar chaves conjuntamente com Prefeitura e entidade. Então, entidade, Caixa Econômica Federal e a Prefeitura de Santo André, as 3 responsáveis pela entrega da chave, naturalmente após a emissão do habite. Muito bem. No segundo ponto, a questão de documentação. Eles até relatavam que toda a documentação que eles deveriam entregar, a Prefeitura estava cobrando algum valor sobre isso. Só para explicar, porque a gente não tem conhecimento técnico de como é o processo, então, para ficar bem claro, existe algum pagamento, algum valor cobrado em relação a essa documentação que emitida? Não existe valor cobrado nenhum diretamente pela Prefeitura, tá? É importante deixar claro isso, é um empreendimento de interesse social, e se há algum valor, se foi cobrado algum valor, foi pela entidade, com seus moradores, num acordo entre eles. Não tem absolutamente que se pagar nada à Prefeitura, a nenhum dos moradores. Nem o documento do MST, nem individualmente? Não. De fato, do MTST tem que entregar uma série de documentação para a Caixa Econômica Federal, da demanda e etc. Natural. Natural. Então, nesta relação entre MTST e Caixa Econômica Federal, se houve alguma cobrança de algum valor, nunca por parte da Prefeitura, tá? Mas sim, aí, eventualmente, também não posso afirmar, do movimento com os seus associados e Caixa, que eu também acredito a Caixa não deva ter cobrado nenhum valor. E o último ponto, pelo menos o último ponto que gerou um pouco de dúvida, foi em relação ao IPTU. Porque, segundo ali algumas das pessoas que nós entrevistamos, a Prefeitura já teria avisado que cobraria o IPTU de 2018, a partir do momento que eles entrassem na casa, nos apartamentos, ocupados os apartamentos. Eu queria tirar essa dúvida. Eles já vão pagar IPTU em relação a esse ano ou é só a partir do ano que vem? Como é que funciona essa história? Então vamos lá, importante a pergunta, Carlos, é uma coisa que aí eu volto a falar, por isso que a gente sente um quê aí de politização, né? Eu até assisti no caminho, vindo para cá, uma entrevista que um morador estava dando ali na manifestação para um outro veículo, né? E ele disse que já estão sendo cobrados, já tinha até o valor, R$400 e tal, e eles já estavam sendo cobrados. Aliás, Mano Gordo, se me permite, eu vou até fazer o seguinte, a gente separou aqui também 2 trechos de entrevista lá, a gente já fala em cima, um homem e uma mulher, pode soltar, Amanda, por favor, a gente dá o retorno aqui pro Fernando Marangoni.
O nome da senhora? É Helena Maria Oliveira Rosa. Legal. A senhora mora em qual local, dona Helena? Eu moro na Represa. Certo. E qual que é o motivo desse protesto aqui hoje de vocês? O motivo do nosso protesto é que nós não quer, assim, nós não tá de acordo em pagar o IPTU antes mesmo de morar. Não existe lógica para nós. Não existe lógica para nós. Outra, documentação ainda não liberada. Vistoria, já uma parte feita. A gente está ansioso para mudar, por quê? Nós já estamos 11 anos esperando. Vocês receberam o carnê do IPTU, mas ainda não estão residindo no local? Não, ainda não recebemos, não recebemos. Tá, e quem falou que vocês vão ter que pagar o IPTU? Foi uma reunião que teve, que uma determinada pessoa passou que a gente ia receber. Só que a gente falou, não, então vamos protestar, porque a gente não vai pagar esse IPTU sem estar morando. Quem avisou foi gente da própria prefeitura que participou dessa reunião? Sim. Perfeito. Que hora que vocês chegaram aqui hoje? Nós chegamos aqui hoje, era 2h30 da tarde. E quem que está aqui? É gente de movimento de moradia? Quem que se faz? Sim, MST e Santo Dias. Legal. Só repete o nome da senhora? Helena Maria Oliveira Rosa. Legal, então. Obrigado, viu, dona Helena? Nada. Ó, tem mais gente aqui ao fundo. Vamos fazer um bate-papo aqui com o pessoal. Primeiro você, boa tarde. Qual o seu nome? Meu nome é Cláudio. Cláudio, de que local que você é? Eu sou lá da região do Paraisópolis ali. Legal. Qual que é o motivo do protesto aqui hoje? É que assim, a prefeitura, a gente estava com o terreno, a prefeitura anterior que deu o terreno pra gente, eles falaram que ia isentar o imposto, parece que é 300 mil, e agora mudou a prefeitura e eles querem cobrar esses 300 mil dos moradores. E os condomínios já estão prontos e eles querem cobrar esses 300 mil da gente. Teve algum comunicado, alguma reunião oficial com integrantes da prefeitura? Agora está a comissão lá conversando. Teve, e me parece que teve, da última reunião que eles teve com a gente, e nós estamos esperando, né, a resposta, né? Certo. São quantas famílias aqui mobilizadas? São 910 nos dois empreendimentos. Legal. Repete a região, por favor. A região do empreendimento? Isso. É Santa Cristina. Santa Cristina, legal. Seu nome é, boa tarde? Marconi. Legal, Marconi. Fala um pouquinho também aqui desse sentimento de vocês, o motivo do protesto, dessa presença aqui hoje na prefeitura. O motivo é que a gente está lutando por direito da gente, né? Quer dizer, a gente vai pagar um valor que a gente já vai pagar anterior, né? Então isso aí não é justo de a gente pagar uma coisa que nós não estamos devendo. Nós nem chegamos nem a morar, já estamos devendo. Aqui conosco, só para ilustrar um pouquinho disso que o Carlos Carvalho falou. Então, primeiro a questão do IPTU, Fernando. Bom, vamos lá, Leandro. Até agradeço por ter visto essas duas entrevistas que eu não tinha visto. Agora reforço e me dá a certeza da politização da manifestação. Né? Vamos lá, vamos esclarecer aqui as coisas então, botar os pingos nos is e falar a verdade, né? Que eu acho que é o que está faltando um pouquinho para esse pessoal aí do MTST, falar a verdade. É simples. A área tinha uma dívida de IPTU antiga, quando foi adquirida pelo movimento para fazer a habitação de interesse social. Então vamos lá, essa dívida, obviamente, é uma dívida anterior, tá? É uma dívida que acompanha a área, e é uma dívida, e primeiro, deixar claro aqui, eu acho que primeiro para todas as lideranças do MTST, né, o poder público tem que agir dentro da lei. Ao gestor público só é dado fazer aquilo que a lei permite, né? Então é importante deixar claro aqui que não é o Marangoni, que não é o prefeito, que não é o partido A, B ou C, é a lei. Então basta ler a lei para ver quais são as exigências. Primeiro, isenção. Não existe isenção de palavra, né? Talvez seja muito por isso que o MTST gosta da gestão do PT. Porque é fácil eu reunir um monte de gente e falar, vou dar isenção. Isenção é renúncia fiscal. Isenção é abrir mão de dinheiro público do imposto que todos nós pagamos. Não é uma matéria que se dá por palavra, muito menos unilateralmente pelo prefeito. Isso tem que ser um projeto de lei que autorize, que passe pela Câmara. Então é importante esclarecer isso, porque eu vejo que aqui os moradores, aí, pela fala deles, né, estão sendo induzidos aí ao erro, talvez aí pelas lideranças do movimento. Então o primeiro ponto é esclarecer isso. Segundo ponto, que toda isenção de IPTU durante o período de obra, que é prevista em lei, naturalmente, foi aplicada, e eles não pagaram o IPTU durante o período de obra, tá? Porque tem lei prevendo. Tá? Segundo ponto, essa dívida, que era do valor de R$300 mil, essa dívida foi atingida
por um processo de anistia e refinanciamento do atual governo. Então, essa dívida foi beneficiada em juros e multa, caiu mais de 30%, ela caiu para aproximadamente R$220 mil. Tá? E é uma dívida que a gente vem cobrando a entidade para que faça a regularização já há algum tempo dessa dívida, porque sem essa quitação a prefeitura não pode naturalmente emitir o habite. Tá? Então, isso por exigências legais. Então, primeiro ponto. O segundo ponto, acho que foi levantado aí, Leandro, com relação à cobrança de IPTU. Antes de propriamente ter o habite. Então, vamos lá. Outra falácia, outro engodo que cai por si só. Hoje, a área para a prefeitura constam 3 glebas, em nome de 3 proprietários, que é a entidade. Né? Porque, naturalmente, uma vez só desdobra-se o IPTU depois que regulariza a unidade, que você tem a emissão do habite. Então, é impossível que haja emissão de qualquer carnê sem antes mesmo o desdobro da área e a emissão do habite. Né? Lembra-se que a gente tem uma doação de área institucional a ser feita da prefeitura. Então, se a área não está regularizada, obviamente não há cobrança desse IPTU, não há nem carnê individualizado ainda na prefeitura, uma vez que não saiu o habite. Oficialmente, de acordo com a legislação, qual é o momento que começa a cobrança do... E outro ponto, as unidades ali são isentas de IPTU pela lei do Minha Casa Minha Vida. Então, elas vão ser individualizadas e vai ser aplicada sobre elas a isenção prevista no programa Minha Casa Minha Vida para esse tipo de empreendimento. Não tem cabimento algum. Né? Me parece, agora fica claro, ouvindo esses moradores, que foram artifícios ali, espoletas criadas pelas próprias lideranças para instigar essas pessoas a virem até a prefeitura. Ou seja, só para a gente resumir, então nós temos que pagar esses 220 mil, né, que é o atual valor dessa dívida de IPTU, para conseguir aquela certidão negativa. Perfeito. Adquirir a certidão negativa, entregar a questão do projeto de arborismo, né, e a elaboração da escritura, acabou o papo. Se eles fizerem isso até semana que vem, tudo mais. Já finaliza toda a questão, é só entregar chaves e os moradores começarem a... Tem ainda um outro ponto que eles já se comprometeram a resolver também, que eles fizeram alguma construção irregular dentro do empreendimento, numa área específica, que não constava no projeto. Então, obviamente, a prefeitura não pode aprovar a conclusão de um projeto, de uma obra, se ela está em desacordo com o projeto. Qual que seria essa construção? É uma construção ali de quatro casas dentro do empreendimento, que, segundo o que eles alegam, eles vão fazer ali uma associação, algo do gênero. Sim. Mas precisaria pedir permissão. Mas precisa pedir a permissão. E essa negociação da dívida é direta com a prefeitura? Essa negociação da dívida já entrou, e segundo o movimento informou, na data de hoje, nós puxamos dentro da prefeitura, a entidade fez um parcelamento, né, dessa dívida e pagou aí as 3 primeiras parcelas, segundo eles, na data de sexta-feira, a última agora. Então, obviamente, isso por si já reforça o argumento de que é um absurdo a própria isenção, uma vez que a própria entidade foi lá e pactuou. E, Fernando, só repetindo aqui para a nossa audiência rotativa, nós estamos falando lá de 900 moradias, só repete a região certinho lá o endereço do local. Ela é na Avenida Adriático, no bairro Santa Cristina. Tá. Um outro detalhe, tem internautas aqui, já vou passar pela participação dos internautas, o Pastorelli, por exemplo, pessoal chamando a atenção, e isso inclusive na transmissão ao vivo que a gente fez lá, o pessoal já chamava a atenção. Peraí, um protesto de Santo André, estamos falando de moradias populares, que é um pleito justo na cidade de Santo André, e tem gente lá falando que é da região do Paraisópolis. Quem tem direito à moradia em Santo André? Isso é importante agora também frisar. Né? Como a gente explicou, o controle da demanda desse empreendimento, uma vez que o governo federal financia a entidade, o controle dessa demanda é da entidade. Aquilo que você falou, triagem. Exatamente. É da entidade. Então, pelas regras do Ministério das Cidades e da Caixa, a prefeitura, nesse tipo de empreendimento FDS, financiado pelo governo federal, não tem nenhuma ingerência na seleção da demanda. Portanto, a gente não pode entrar no papel da demanda. Mas tem algum tipo de divisão? Uma parte da cidade, uma parte de fora? Foi feito um acordo de que das 910 unidades, a prefeitura indicaria parte dessa demanda, 500 unidades, uma vez que a prefeitura faria uma série de investimentos.
e a Prefeitura então pediu essas 500 unidades em contrapartida. Mas como funciona esse processo, Leandro? A Prefeitura manda os nomes e a aprovação, reprovação e etc. fica tudo a cargo da entidade. Tá? Tanto que a entidade cortou nomes que a Prefeitura mandou, tá? Sem alguns deles, muitos deles sem justificativas plausíveis. A Prefeitura tentou entrar nesse processo, tá? Mas foi bloqueada pelas regras desse sistema de financiamento. O contrário também é verdadeiro? O morador de Santo André pode conquistar uma moradia nesse formato em outra cidade? Pode, se ele tiver e fizer parte no cadastro de uma do entidade, ou de outra entidade que obtenha esse financiamento. O que, ao nosso ver, é um completo absurdo. Né? Nós já mudamos o nosso cadastro todo, a gente já anunciou isso aqui, o cadastro está no ar, inclusive online. Né? E no cadastro a gente exige a comprovação de pelo menos 5 anos de comprovação de moradia no domicílio de Santo André. Então, pode ter certeza que toda demanda, e só tem essa que é controlada por entidades, só nessa modalidade. Tá? As demais são indicadas diretamente pela Prefeitura, tá? E todas essas que são indicadas pela Prefeitura, há que se haver a comprovação de pelo menos 5 anos de domicílio. É disso até que eu ia falar, porque a gente já salientou muitas vezes aqui no RDTV, não tem um cadastro único nacional ou estadual. Às vezes os municípios fazem cada um seu cadastro, a revelia, né? Porque cada um cria uma regra diferente ali, dependendo da situação cultural de como funciona a habitação na cidade, né, e tudo mais. E tem o cadastro desses órgãos, dessas organizações, que cada um também faz do jeito que bem entender, e aí se vira no final para entregar as moradias. Você tocou, né, no ponto. Tá? Falta ainda uma organização maior. Né? Eu tenho defendido essa bandeira desde quando assumimos a pasta, né? O Leandro aqui é testemunha. O Rodrigo Garcia, enquanto secretário de Habitação do Estado, me recebeu e nós fechamos um termo de convênio que nós levamos ao consórcio, foi aprovado por todos os prefeitos das 7 cidades, né? E nós estamos em fase de implantação, que é o cadastro CIBAN, tá? Que é o sistema de cruzamento das bolsas de auxílio moradia da região. Foi uma proposta nossa, porque você tocou num ponto crucial de habitação de interesse social hoje. É a raiz, no nosso ver, de todos os problemas. Inclusive, isso foi muito debatido e tratado pelo grupo de trabalho do programa do João Dória, e está no programa do João Dória, a criação desse sistema único, esse fluxo de informação. Hoje, todos os cadastros, hoje você tem diversos cadastros habitacionais. Você tem o cadastro municipal, cada município tem o seu, você tem o cadastro das entidades de moradia, e você tem o cadastro do Estado, né? E você tem o CadMulti do governo federal, que concentra aquelas pessoas que já foram beneficiadas por algum financiamento habitacional do governo federal. Então, repare que a gente tem, no mínimo, 4 fontes de cadastros por habitação. Né? E isso possibilita não só um erro por parte do poder público no atendimento, né, de eventual família que já tenha sido atendida ou em outro município ou pelo Estado, mas você possibilita uma série de fraudes que a gente vem verificando e constatando que estão acontecendo. Então, eu considero que o cadastro é a raiz do problema, sem que a gente possa fazer o cruzamento dessas informações, é o que a gente defende, né? Eu preciso conversar com os outros entes públicos, né? Se eu recebo um cadastro, se eu não consigo conversar nem com o INSS para saber se a pessoa está falecida ou não está, né? Como é que eu vou dar um atendimento justo? Esse é o ponto. Porque quando a gente verifica que, em média, 30% dos empreendimentos entregues no faixa 1 são comercializados antes do período de possibilidade dessa comercialização, salta aos olhos um problema muito claro. Estou entregando casa para quem não precisa. Né? Ou por um erro de triagem do próprio poder público, ou por uma fraude que eu não consigo detectar por conta dessa deficiência do cruzamento de informações. De fato, quem é contemplado com uma habitação e vende no primeiro ano, eu brinco que as pessoas estão vendendo até na planta hoje. Né? O cara já vende o cadastro, ele não espera nem a unidade ficar pronta. Né? Ele não precisava, obviamente,
porque se ele vendeu essa unidade imediatamente, ele não precisava, então ele tirou o lugar de outra pessoa que está na fila há anos aguardando a moradia. Então é a raiz do problema. É que é bom a gente deixar claro também que assim, o problema de habitação no Brasil existe uma demanda. O problema é que com essa falta de informação a gente não sabe o quanto nós precisaríamos realmente fazer, né? E em que locais precisaria fazer, porque não basta só querer fazer, precisa ter espaço, precisa de todo um financiamento e tudo mais. Então, é um problema que também atinge outras áreas. Vamos falar aqui a saúde. O prefeito Paulo Serra fez o Quali Saúde, fez todo o projeto para diminuir a fila. Só que ele falava assim, ó, tem X número de exames para fazer. Só que ele não sabia determinar o número de pessoas, porque a mesma pessoa pode ter pedido o mesmo exame 3, 4 vezes. Mas como não está informatizado nem nada, aparece um número que é muito maior do que a realidade ou um número que é completamente errado. Então, essa falta de informatização que tem na habitação, tem na saúde, tem na educação e em vários outros pontos, acaba só atrapalhando. O Brasil não se moderniza para tentar resolver minimamente o problema, né? Exatamente. A base de informação, a base de dados. Se a gente não tiver uma base de dados confiável, a gente nunca vai conseguir produzir uma política pública que vá ser de fato resolutiva. E é importante aqui também frisar, e é uma coisa que eu já defendi e venho falando, que esse modelo causa um pouquinho de estranheza dentro da regra natural, que o governo, que o poder público crie um modelo de financiamento à produção habitacional, né, cuja demanda seja controlada 100% por uma entidade. Quer dizer, quem financia o dinheiro público federal parte, quem financia o dinheiro público municipal parte, eventualmente o Estado com aporte do Casa Paulista. Sim. Né? Então o poder público paga toda uma conta para que uma entidade XYZ coloque dentro desse empreendimento o que ela queira. Né? Então esse modelo, para mim, é um modelo extremamente equivocado de financiamento. Eu acho que pode sim se financiar a entidade, mas dentro de uma série de requisitos, mas a demanda, a seleção da demanda, tem que passar por um crivo do poder público. Sob pena de eu consumir áreas no município de Santo André, como está acontecendo, e trazer pessoas que não constam no déficit daqui de Santo André. Pessoas que estão em outro município. Porque essas pessoas estão vindo para cá e não é só habitação, elas vão consumir educação, saúde... tem toda a estrutura. Depende, às vezes não tem capacidade, hein? Né? Porque às vezes vai vir, como é de São Paulo, a família está arraigada lá, vai vender a unidade, voltar para sua casa em São Paulo, né? E, mais uma vez, nós caímos no mesmo problema. Então, não tem como a gente hoje proporcionar um atendimento 100% justo na habitação se a gente não tiver um fluxo único de informação. Eu posso ter vários cadastros, mas no momento do atendimento, eu tenho que criar um funil, né, em que todos esses cadastros entrem nesse funil e saiam no fluxo único de informação aqui, controlado pelo poder público, com a maior transparência possível, claro, fiscalizado pelas entidades, pelo Ministério Público e etc., mas que eu não produza com dinheiro público e jogue a demanda para Y, A ou Z, até porque eu posso fazer um uso político disso. Né? Quer dizer, esse programa foi criado no governo do PT, e se você pegar as entidades que foram atendidas, você vai nitidamente ver aí as entidades que foram beneficiadas. Né? Para se fazer uso político de um tema tão sério que é a habitação, enquanto a gente vê longas... Agora, quem está em casa pode nos perguntar e ficar se perguntando também, Fernando. Ok, nesse caso é uma regra que já está em jogo. Mas, ok, a prefeitura, pelo menos o poder público municipal, não tem gerência sobre o critério utilizado pela entidade de quem é contemplado ou não com a moradia. A entidade, por ter uma verba pública, ela presta contas disso a quem? Ao governo federal? Ela presta contas disso diretamente ao governo federal. E explica, ó, escolhi fulano de tal porque ele tem esse critério, não escolhi... Mas aí tem critérios muito subjetivos, né? Tem critérios que a gente não domina, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Tem pessoas que nós contestamos que foram excluídas e responderam, não frequentaram o número mínimo de reuniões necessárias no trabalho técnico-social, que é a preparação dessas famílias para habitar em condomínio, né? E então, se não frequentaram tantas reuniões, devem ser excluídas.
Né? Não, mas a gente não tem conversa, a gente não tem poder sobre a demanda. Isso pela regra do programa federal. Mesmo que essas pessoas tenham necessidade comprovada. Mesmo que essas pessoas. Nós tivemos diversos casos assim e tivemos denúncias, pasmem, de moradores que foram excluídos, né, e que nós fomos atrás entender a situação, a prefeitura se esforçou para tentar resolver essas situações, e muitos deles alegaram que tinham as reuniões do trabalho técnico-social, que é um trabalho que tem que ser feito, que as famílias têm que frequentarem, né, para que a gente não tenha problemas depois na convivência dentro desse condomínio, mas de pessoas denunciando que as faltas apontadas por eles seriam faltas em manifestações promovidas pelo movimento. Né? Então, não tratava-se aí só de um trabalho técnico-social puramente dito para se habitar no condomínio, mas sim de uma tentativa de cooptação aí de militantes para o movimento, e quem não jogasse esse jogo seria excluído da demanda. Há denúncias, sim. Tá? Nesse sentido. Mas é aquela coisa, né? Mesmo que tenha uma ata de reunião, não necessariamente essa ata vai ser fiscalizada por alguém até porque fora. A prefeitura não sabe nem as datas das reuniões. A prefeitura não tem acesso. Não tem o menor acesso e o menor conhecimento. Então as reuniões vão acontecendo, o trabalho técnico-social, sem a presença de nenhum representante da prefeitura. Nunca informam a data da reunião para a prefeitura. Né? A prefeitura não acompanha. E quando a gente questiona, olha, você, infelizmente, pelas regras do governo aqui, quem comanda e quem controla a demanda é a entidade. Né? Por isso que a gente acha que é um modelo de financiamento equivocado no ponto de vista da seleção da demanda. Até para a gente fazer um título de comparação, como é que funciona em relação à prefeitura? Existem também essas reuniões? Como é feito? Como como é dado publicidade a esse tipo de reunião? Então, vamos lá. Todos os outros empreendimentos financiados, e nós temos hoje no Faixa 1, que é o caso, tá? Sim. Muito embora não tenha ocorrido liberação de recursos, tá, por parte do governo federal, mas dentro do programa hoje previsto, nós temos no Faixa 1 algumas fontes de financiamento. A primeira delas, vou colocar aqui, que é o FAR, que é o Fundo de Arrendamento Residencial. Ele financia os chamamentos públicos, Faixa 1, lançados pelo poder público. No caso aqui, a prefeitura, nós já lançamos 8 chamamentos públicos no primeiro ano. Né? Então, como é que é esse chamamento? A prefeitura entra com o terreno, né? Faz aí um estudo preliminar, regulariza aquele terreno documentalmente e coloca aquele terreno à disposição das empresas cadastradas na Caixa Econômica Federal para que elas venham apresentar projetos de habitação de interesse social, de construção de moradia naquela área. Tá? Existe um critério de pontuação desses projetos, dos melhores projetos, mais unidades, enfim. Dentro desse critério de pontuação, é selecionada a empresa X ou Y num processo público de chamamento. A empresa que ganha esse chamamento assina contrato com a Caixa Econômica Federal e recebe todos os recursos de acordo com o andamento da obra da Caixa Econômica Federal. Quem indica aí, então, Fernando, a demanda nesse empreendimento? Quem indica é a prefeitura. Tá? Então, toda a produção habitacional, via de regra, quem indica, e não poderia ser diferente, quem oferece a demanda é o poder público. Tá? Exceto nesse modelo do FDS, que é a outra fonte, que é o Fundo de Desenvolvimento Social, criado pelo governo do PT para financiar entidades. Tá? Nesse caso, o controle total do projeto é da entidade. Tá? Inclusive, o nome da área vai para a entidade que assume a titularidade da área e que realiza todo o projeto. Tá? O trabalho técnico-social, para chegar objetivamente na sua pergunta, Carlos, é um trabalho que visa qualificar essas famílias que vão sair de uma área aí indigna, que moram sem nenhuma qualidade de vida, mas moram cada uma em sua casa, não tem o costume de habitar um condomínio, onde você tem áreas comuns, você tem despesas comuns. Tá? Então a gente faz um trabalho técnico-social durante o período de obra, com essas famílias, reuniões periódicas, ensinando o que é a convivência em condomínio, como que a gente deve se comportar, né? Que há estatuto, que há regras. Né? Então esse trabalho técnico-social é feito ao longo do período de obra para quando essas famílias ingressem, elas já tenham esse treinamento. A prefeitura, quando faz por uma demanda que é indicada por ela, né? Então a gente não tem esse tipo de problema. Né?
Mas no modelo do FDS, infelizmente, a gente não participa de nada desse processo, só toma o susto no final, né? Então, a gente acredita que seja um modelo que deva ser repensado. Fernando, o Miro Mota está perguntando quantas novas moradias populares estão previstas para serem entregues em Santo André até o 2020? Então, vamos lá. Uma pergunta importante. Nós batemos recorde, Santo André bateu recorde de chamamentos no primeiro ano de gestão, nós já lançamos 8. Tá? Isso totaliza mais de 2.200 unidades. Tá? Como é que funciona esse processo? A prefeitura tem que disponibilizar a área, ajustar a área, documentalmente, fisicamente, Caixa Econômica, vistoria, etc. É um processo burocrático. Né? Nós conseguimos viabilizar já aí mais de 8 áreas, porque nesses chamamentos a gente tem mais áreas. Sim. Né? Totalizamos mais de 2.200 unidades. Em que fase estão esses processos? Hoje nós temos 5 processos, porque 5 desses chamamentos são na faixa 1, tá? Estão na Casa Paulista. Então já passou por todo o processo de seleção da prefeitura, ajuste de projeto, já foi para a Caixa Econômica já autorizou, já está tudo certo, ele está na mão do secretário de Habitação do Estado de São Paulo, porque o Estado de São Paulo, através do programa Casa Paulista, aporta cerca de R$20 mil ali por unidade para que feche a conta, tá? E que nós aguardamos. Eu tenho uma reunião prevista após o feriado com o secretário de Estado da Habitação para ver se a gente já consegue a assinatura dele aí para iniciar a obra. Aí já iniciamos obras desses empreendimentos. Tá? Importante frisar aqui que todo financiamento de habitação de interesse social, nenhum município mais financia a produção habitacional diretamente. Tá? Importante deixar claro isso. Toda a produção habitacional é cara. Hoje eu produzi uma casa, custa em média R$100 mil. Tá? Então, todo programa de financiamento, ele vem do governo federal. E aí, só fazer um parênteses, essas moradias que você está citando, Fernando, essas são para moradores de Santo André? São de Santo André, são chamamentos públicos da prefeitura, exclusivo para moradores do nosso cadastro. Porque está a critério 100% da prefeitura. Olha, pastor, ele até para você saber. E outra coisa, nós lançamos os inéditos chamamentos faixa 1,5. Porque a gente tem uma faixa que pela leitura do programa seria uma faixa exclusivamente de mercado, né, que ela vai de R$ 1.800 a R$ 2.600. Então você veja que é um gap, é uma diferença muito pequena da faixa 1, né, mas que há um financiamento do fundo de garantia. Né? Então, como a gente não tinha mais dinheiro, isso já era sabido, notório, o governo federal já tinha publicado, não tem mais dinheiro para faixa 1, no FAR, no FDS, acabou o recurso. Né? A Prefeitura de Santo André e a nossa equipe fez um grande trabalho e desenhou uma matriz de chamamento público na faixa 1,5. Por quê? Porque o fundo de garantia tinha recurso para financiar. Então, eu levei, inclusive, essa ideia quando fomos eleitos na Câmara Temática de Habitação da Emplasa, nós fazemos parte hoje, para todos os secretários da região metropolitana, e hoje estamos exportando essa matriz do chamamento 1,5, porque é o único fundo que tem recurso hoje para construir. Pois não. Essa faixa 1,5, porque acho que é uma faixa que vai ser a mais procurada nos próximos anos, né? Muitos empreendimentos, até o primeiro, segundo, terceiro andar, muitas vezes, é só faixa 1,5. As outras faixas 2 e 3 serem mais acima, né? Então, para conseguir aumentar a venda de imóveis aqui na região e tudo mais, a gente já fez algumas matérias em relação a isso, por isso que é bem interessante falar da faixa 1,5, porque apesar de a gente ter falado tanto, ainda não é tão bem divulgada assim para a população que está procurando uma casa em conta aos arredores da capital, porque as cidades da região metropolitana viraram coqueluche do momento, todo mundo quer mais morar em São Paulo porque é muito mais caro e tudo Sem mais. Dúvida. Então, virou uma grande opção para tentar fomentar a melhor habitação. Legal, Carlos, até para ressaltar aqui, o nosso cadastro hoje, inclusive também tem sido motivo de muito orgulho, porque nós temos um cadastro sério hoje. Hoje a pessoa que vai se cadastrar para concorrer a uma habitação de interesse social, ela passa dentro desse nosso cadastro por todos os requisitos, ela passa por todas as informações. Eu não posso fazer um cadastro político para habitação. Eu não posso fazer um cadastro onde eu gere uma falsa expectativa para habitação. Eu estou enganando as pessoas se eu fizer isso. Se eu disser para você, você mora em Santo André há mais de 5 anos, moro, está aqui minha conta de luz, me dá aqui seu CPF, o seu nome e você vai ganhar uma casa. Não é tão fácil assim. Não é assim que funciona. A gente tem uma série de regras previstas pelo governo federal, pela Caixa Econômica Federal, que se aquele morador que está concorrendo àquela casa, se ele não preencher, ele não vai poder ser contemplado.
Tá? Então, hoje o nosso cadastro conta com mais de 5 abas de informações que ele tem que preencher. É um cadastro online, tá? Todas as pessoas, depois se imprime lá, ela pode salvar no meio do caminho se ela não tiver todas as informações, depois recuperar. Né? Então nós facilitamos o máximo as ferramentas, mas é um cadastro sério. Eu lembro que acho que até aqui no Repórter Diário, a gente, num dos últimos papos aí do ano passado, vocês me questionaram de, poxa, a gente tinha um cadastro com 66 mil nomes em 2009, quando a gente abriu o cadastro novo, Leandro. Perfeito. E aí, poxa, quantos números, 10 anos depois, nenhum nome tinha sido atendido. Quantos nomes nós vamos ter nesse cadastro agora, 10 anos depois? Né? 100 mil nomes, enfim. E eu arrisquei ali afirmar na época que eu acho que nós teríamos em torno de 30 mil nomes, metade do que foram feitos há 10 anos atrás. Né? E de fato estamos aí entre 25 e 30 mil. Por quê? Porque hoje o cadastro é sério. Hoje aquela pessoa que entra para tentar fraudar, entra para omitir informação, ela já tem ali dentro do nosso próprio cadastro um filtro muito grande de informações. E além disso, ao longo do tempo, esse cadastro vai ser atualizado, pode ser que muitos desses nomes já tenham sido contemplados ou melhoraram de vida e conseguiram por conta própria uma habitação, e assim você vai reduzindo. Isso, você vai reduzindo, e você, para não correr o risco, por isso que é importante o cruzamento de informações, Carlos e Leandro, porque às vezes ele é contemplado, né, e depois eu não tenho essa informação no meu cadastro vezes, e ele é contemplado novamente aqui com outra moradia, enquanto tem uma família ali esperando. Isso, ou aquilo que a gente já falou em outras oportunidades, é contemplado, vende, se inscreve em outra e assim por diante. Ou inscreve simultaneamente. Muito simultaneamente. Né? Então, quando a gente fala de habitação, naturalmente a gente fala de habitação da família. Né? Então é um núcleo familiar que tem direito à habitação, pai, mãe, filhos que moram juntos. Né? Então, muitas vezes a gente vê, e não raro, tá? Pai se inscreve aqui no município de Santo André, a mãe se inscreve ali no município de Mauá, e né? assim por diante. Pega um outro filho, inscreve lá em Diadema e assim por diante, outro já às vezes eles já foram até sorteados por uma casa, já moram no apartamento da CDHU e estão inscritos aqui no apartamento do Minha Casa Minha Vida, né? Então, para a gente ter aí uma noção do... Fernando, vou tentar passar rapidamente aqui, ó. Mauro Pedroso, obrigado. William Lago, obrigado. Pastorelli, parabenizando o trabalho do prefeito Paulo Serri do Marangoni. Jorge Salgado, presidente da PAI de São Caetano, obrigado. Miro Mota, o Ayrton está presente aqui, Miro, abraço. O Ayrton, a Socorro, toda a equipe aqui. Já respondeu a pergunta sobre as moradias. O Paulo Alves Pereira também parabenizando o trabalho. Quem mais aqui? O Tiago Cavalcante. Pelo que entendi, então, faltam algumas providências a serem cumpridas pelo MTST e eles estão fazendo manifestação. É isso, Fernando? É isso. Resumidamente, para a gente ser curto e grosso aqui, é uma manifestação completamente sem pé nem cabeça, né? Sem menor propósito, sem o menor motivo, uma vez que eles sabiam das exigências lá pelo próprio processo, né, e sabiam que a emissão do habite só pode ser legalmente feita após o cumprimento dessas exigências. Fefe Zolim, não acho legal invadir terreno de ninguém, mas não acho justo morar na rua. Perfeito, Fefe, aquilo que a gente comentou aqui. Vereador Jober Minhoca, professor Minhoca, mandando um abraço a todos, em especial aqui a esta fera Marangoni, diz o Minhoca aqui, viu, Fernando? Um grande abraço, Minhoca, um grande amigo, um grande vereador. Roberta Marangoni Figueiredo te aplaudindo aqui, essa viu? Não vale. Tá certo, acompanha sempre, isso é importante. Mira, seu Fábio Cacerta, obrigado também pela participação aqui conosco, nos acompanhando todas as noites. Acho que a maior parte aqui dos questionamentos o Fernando respondeu. Advogado Fábio Picarelli, secretário de Meio Ambiente, também aqui conosco acompanhando, obrigado. Um abraço, Fábio. O Alexandre Melo, Gilberto Sanches, Yara Marangoni também nos acompanhando, o Helder Almeida, o William Awada, pois não, Carlos? Não, é porque eu estava vendo aqui os comentários, é que a maioria deles estão entendendo a questão do cadastro único, né? Como uma base de dados pode ajudar a iniciar o projeto de resolução do problema de habitação no Brasil, né? De começar a organizar tudo isso para ver quem pode, quem não pode receber, em que faixas podem receber, porque a gente sabe que isso também demanda de questão de salário, o salário que a família tem ali per capita, renda familiar e tudo mais. Mas e se isso tiver uma organização melhor, mais bem feita, vai ser muito mais fácil de tentar resolver. Acho que vai ser menos burocrático de resolver a questão dos projetos. Acho que, assim, pode ser uma ajuda, porque vai meio caminho andado para começar a definir quem vai ser contemplado ou não. Sem dúvida. Aliás, até se vocês me permitem aqui, se a gente tiver um tempinho,
né, nós estamos estudando agora um novo projeto, né, nós estamos trazendo uma proposta aí, porque assim, a gente considera, veja bem, a gente tem um outro problema, não só da fraude dos cadastros, etc., mas a gente tem um problema que muitas vezes, quando a gente fala do faixa 1, Carlos e Leandro e telespectadores, a gente está falando de uma família que possui uma renda de até R$ 1.800 por mês. Né? Então, veja bem, se a gente considerar uma composição média familiar de 4 pessoas, né, nós estamos falando de 4 pessoas que têm que sobreviver com uma renda de até R$ 1.800 por mês. Né? Eu tenho defendido muito, Carlos e Leandro, e tenho trazido essa discussão, né, e devemos iniciar um projeto piloto em Santo André nesse sentido. O que a gente vê que é recorrente, além daquelas fraudes cadastrais, daquelas pessoas que são contempladas e já têm casa e vendem, muitas pessoas vendem no primeiro ano a habitação com a qual são contempladas, porque não tem condição de arcar com o custo do condomínio, né, da parcela. Então a gente tem uma parcela no faixão que gira mais ou menos em torno de 100 a 120 reais. Aí você tem mais uma parcela de aproximadamente esse mesmo valor do condomínio, né? Você tem a conta de água, a conta de luz, o gás, né? Sim. Então, coisas e contas que ele não tinha quando ele morava na comunidade. Tá? Então ele conseguia sobreviver na comunidade, ainda que morando em condição indigna, porque ele não pagava muitas coisas que ele passa a ter que pagar uma vez que ele é contemplado com habitação de interesse social. Né? E muitos deles, por não conseguir pagar essas despesas, vendem, portanto, o imóvel e retornam para a comunidade. Veja bem, quando a gente olha um movimento desse recorrente em todos os empreendimentos do faixa 1, porque o apartamento no faixa 1 ele é quase 100% subsidiado, ele é 90% subsidiado. Tá? A gente está vendo um movimento de que o faixa 1 virou um programa de transferência de renda. Ele não resolve nem o problema da comunidade daquela pessoa, porque ela volta para onde ela estava, para o local inadequado, né? E pegou dinheiro público, colocou numa habitação para que a pessoa venda, coloca o dinheiro no bolso e volte para o lugar de origem. Então, quer dizer, a gente, além de não resolver o problema, a gente cria outro problema. Né? Eu tenho defendido muito, Carlos, que para mim, as famílias que se encontram nesta faixa de renda, o problema delas não é habitacional, o problema delas é social. Tá? Porque não adianta eu pegar uma família, eu achar que eu vou pegar uma família que tem que sobreviver com até R$ 1.800 por mês, eu vou colocar ela numa casa, dar mais R$ 500 de conta para ela, achar que ela vai conseguir sustentar aquela moradia de duas uma, ou ela vai vender e voltar para onde ela estava, ou ela vai perder a moradia ali na frente. Nesse novo momento, por exemplo, o cadastro único nesses novos governos, a bola está com quem? Está com o Dória, está com o Bolsonaro, tá quem tem que pegar a bola e falar, eu começo o jogo? Então, Leandrão, a gente precisa de uma adaptação da legislação, tá? Desde a esfera federal, passando pela esfera estadual. Mas tem quem propõe o presidente ou o Congresso? O Congresso ou o presidente. Pode vir uma proposta por iniciativa do Executivo ou por própria iniciativa do Congresso. Tá? Isso para mudar alguns parâmetros de cruzamento dos dados com os órgãos da administração federal, a exemplo o INSS. Já tramitando lá sobre tiveram alguns projetos, mas são projetos que precisam ser aperfeiçoados. Né? Isso para facilitar a consulta pela base de dados que vai ser criada, há informações previstas nos cadastros sociais do governo federal. Né? Às vezes vem uma pessoa que declara uma renda e você cruza, por exemplo... Isso, a realidade é outra. A realidade é outra. Você cruza com o sistema do INSS, vê que ele recebe um outro auxílio, ele já recebe um benefício social. Né? Então eu preciso ter esse cruzamento, e isso é uma responsabilidade de uma adequação da legislação federal, permitir esse cruzamento com o governo federal desses dados. Tá? E a outra parte, sempre eu digo o seguinte, e é importante que a gente frise isso, por que os municípios, né, em geral, e as entidades de habitação em geral, querem proteger o seu cadastro, né,
a tudo, contra tudo e contra todos. Né? É simples, para se fazer uso político do cadastro. Né? Quando eu entrego uma moradia para alguém, eu dei uma dignidade para ele para o resto da vida. Né? Então o medo talvez de não se entregar uma moradia a quem não goste do partido, ou a quem não votou no prefeito A, B ou C, às vezes é muito grande. Né? Então essa concentração de dados de cadastro no município foi muito claro aí que é um uso político. Né? É um uso político eleitoral. Então, o que a gente precisa fazer hoje? Aqueles entes que entram com recurso, né? E hoje é importante frisar que pelo preço do metro quadrado da região metropolitana, nenhum empreendimento faixa 1 consegue parar de pé ou ser efetivamente edificado sem o aporte do governo do Estado, porque a área é muito cara. Né? Daí entra o programa Casa Paulista. Né? A proposta que o grupo de trabalho trouxe com relação à participação do governo federal é que quem precise, né, e quem pede esse recurso para o Casa Paulista, que submeta a sua demanda aos filtros do Estado. Porque uma vez que o Estado está aportando recurso nesse empreendimento, ele tem também o direito de exigir que vá para esse empreendimento pessoas que de fato necessitem. Né? Então a ideia é que a gente tenha um fluxo, não um cadastro único, isso é importante frisar, porque não vai ser um único cadastro válido. Tá? Os cadastros das prefeituras vão continuar existindo nessa proposta, os cadastros das entidades vão continuar existindo, mas na hora que a gente vai aprovar um projeto, e a gente vai ter que buscar os nomes, selecionar os nomes, da onde ele vier. Se for um FDS, por exemplo, no modelo de hoje, entidades, o que a gente quer é que, tá bom, legal, você comanda o empreendimento, só que fechou a demanda, fechou. Agora você manda ela aqui, que eu vou jogar no meu filtro. Tá? Sim. E aí eu te devolvo dizendo, olha, esse cara não pode ser atendido porque ele já foi atendido no empreendimento X, ele não pode, né? Então ele não pode ser atendido porque a esposa dele, ele falou que é solteiro aqui, mas ele é casado, porque eu cruzei com o sistema ARISP dos cartórios, então eu verifiquei que ele é casado e que a esposa dele já tem uma casa no município tal. Né? Então a gente precisa que no momento da seleção, por isso que eu falo do funil, o poder público haja para fazer esse cruzamento e coibir as fraudes e abusos. É o que todo mundo espera. Perfeito, Fernando. O William Lago dando parabéns aqui, secretário, nova mensagem, por moralizando a habitação do município. O Alexandre Vieira, obrigado. Marcelo Zampaulo dando boa noite aqui, cumprimentando a todos. Paulo Pereira, essas explicações sobre faixa 1 social são muito sérias, pois o grande problema habitacional está nesse conceito que está sendo demonstrado pelo Marangoni de forma brilhante. Aliás, Marangoni, vou ter que marcar uma nova entrevista aqui só para falar de faixa 1, para falar desses itens importantes. Bacana, e o Miro Mota estava perguntando aqui, qual seria a disposição interna, ele se refere à metragem, né, dessas moradias, dormitórios, banheiros. Aí a Fabiana Cauã, obrigado Fabiana, respondeu, apartamento com sala, cozinha, 2 quartos, um banheiro com área pequena de serviço. É isso, Fernando? É isso. Cada faixa de renda do programa Minha Casa Minha Vida tem uma tipologia pré-determinada. Tá? Então, dentro do faixa 1, por exemplo, são apartamentos de 56 metros quadrados, né? Uma tipologia um pouquinho mais livre. Dentro do faixa 1,5 você não tem a metragem mínima, mas exige-se no mínimo 2 dormitórios. Tá? Então, são tipologias básicas definidas pelo governo federal, pela Caixa Econômica Federal. É isso, Carlos Carvalho? É isso aí. Eu tô até pensando aqui que a gente pode falar de habitação, saúde, educação e saúde, coisa. E falar junto com informática, né? Tudo. Falar de tecnologia, porque hoje em dia não vai ter jeito, vai ser o futuro, porque a gente vai ter que todos os cadastros, acho que vai chegar num ponto que a gente vai ter um documento só que vai ter tudo. Cadastro de saúde, cadastro de educação, cadastro de habitação, para ver o que precisa, o que não precisa. Tem a questão do documento único que querem fazer e tudo mais, não sei, até porque a demora de se fazer essa emissão. TSE, acho que está comandando. Exatamente. Está comandando e tudo mais, que juntaria CPF, RG, carteira de motorista, PIS, título de eleitor, reservista para os homens, né, que são dispensados pelo Exército, tudo junto num único documento, que já facilitaria muito, porque é muito menos documento para cadastrar, mas pelo menos seria mais fácil para cruzar esses dados e facilitar tudo, e saber de fato qual é o tamanho do problema do Brasil de habitação, problema de creche, qual é a demanda de saúde,
Saúde, até, não sei se foi esses dias, acho que não sei se foi essa semana ou semana passada, conversando com alguém sobre a descentralização dos remédios de alto custo, ele falando assim, mas o problema também está dentro dos municípios, que você pega um remédio na farmácia X, e você pode pegar o mesmo remédio na farmácia Y, porque elas não se cruzam. Não tem informação. Por isso que eu estou falando, dá para falar de todos os assuntos referentes ao mínimo básico aqui das regiões, do ABC, dos municípios, e falar de tecnologia ao mesmo tempo. E é um passo importante que a gente tem que dar, em todas as esferas, porque se a gente for buscar aí todos os históricos de fraudes, né? Seja no INSS, no governo federal, no governo do estado, nos municípios, muitas delas são possibilitadas por deficiências de cadastro. Sim. Né? Quer dizer, pessoas recebendo benefício. Nós vimos até recentemente, teve uma reportagem grande aí sobre pessoas que recebiam benefício do INSS, né? Como se fossem pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, e morava em Miami, enfim. O Fantástico trouxe essa informação. Fantástico, acho que trouxe essa informação. Então é um ponto que aí, se a gente não passar desse início, vai ficar difícil a gente combater uma série de fraudes aí. Então cadastro e base de dados é tudo. Fundamental. Fundamental. Fernando Marangoni, secretário de Habitação de Santo André, mais uma vez aqui de pronto, atendendo, abrindo espaço na agenda. E é aqui que a gente vê realmente a transparência. Quando é só para falar de pauta positiva, todo mundo abre espaço na agenda. O Fernando Marangoni veio para falar de pauta positiva, veio para falar de protesto e que, no fundo, explicou aqui que, na verdade, a Prefeitura cumpriu toda a parte que lhe cabia. Então é importante até para a gente disseminar a informação com uma fonte verdadeira, com uma fonte correta, e é isso que a gente julga ser oportuno, principalmente hoje no mundo da tecnologia, que a informação é rápida, WhatsApp, Facebook, rede social. Por isso, Fernando Marangoni, obrigado pela gentileza da entrevista, sempre muito atento. A reunião acabou agora há pouco, não é que a reunião acabou de manhã, acabou agora há pouco, veio correndo aqui para o jornal, justamente para prestar contas, esclarecer a população de Santo André e atualizar as pautas habitacionais que são tão importantes. Fernando, obrigado, fica à vontade para as considerações. Bom, obrigado, Leandro, obrigado a todos os telespectadores, Carlos, Amanda que está aqui controlando a gente. Isso. Sempre tem que ter uma mulher controlando. Tem que estar de olho aqui, né? Amanda Lemos, Júlia Micali, e aqui a maioria é mulher, viu, Fernando? Por isso que anda bem, viu? Então eu queria agradecer, dizer que a gente está sempre à disposição para tudo, né? Eu acho que essas pautas são importantes porque a gente tem que dizer a verdade. O que a gente não pode deixar é a mentira ficar pairando aí, se tornar uma verdade, né? Tudo que nós dissemos aqui está nos autos, ou seja, está no processo administrativo. Quem tiver curiosidade de verificar a veracidade dessas informações, é só pedir vista do processo de alvará, que vão estar lá todas as informações, inclusive os comunicados à entidade de todas essas exigências, né? Então, fica aqui meu abraço, né? Meu abraço ao prefeito, Paulo Serra, a todo o secretariado, em especial a equipe de habitação, porque ninguém faz nada sozinho, a gente tem uma brilhante equipe lá, quem eu agradeço todos os dias por trabalhar junto com eles. E obrigado a vocês, e estamos sempre à disposição. Legal, obrigado mesmo, Fernando. Obrigado, Amanda Lemos, Júlia Micali, o Jorge Garcia, que dividiu hoje comigo a entrevista com o prefeito de Diadema, Lauro Michos. Aliás, conteúdo exclusivo aí, a íntegra no Facebook do Repórter Diário. Também para quem não acompanhou aí de forma integral essa nossa transmissão, assim que terminar, dá um F5, atualiza aí o celular, você vai ver na íntegra tudo que nós falamos de São Caetano do Sul, o empresário que foi preso na Operação Tritão, conseguiu o HC, o habeas corpus nesta terça-feira, falamos de São Bernardo do Campo, falamos mais também de Ribeirão Pires e, claro, de Santo André, nessa entrevista importante com o secretário de Habitação, Fernando Marangoni. Carlos Carvalho, obrigado mais uma vez, até a próxima. A gente se encontra no estúdio, fora do estúdio, em tudo que é lugar. Onde tem notícia a gente está aí. E os sorteados da noite. É verdade, os sorteados dos 4 pares de ingressos para assistir a qualquer filme nos cinemas da Play Art aqui na região do ABC. Quem venceu hoje foi o Luiz da Silva Félix e a Jéssica França da Silva, ambos de Santo André. Parabéns aos dois. Para pegar os ingressos, tem que vir até a sede do Repórter Diário, Rua Álvares de Azevedo, 210, quarto andar, no centro de Santo André, munidos de documento com foto. Lembrando que, por causa do feriado, nós vamos funcionar até amanhã em horário comercial para pegar os ingressos e depois voltamos a partir da próxima quarta-feira, depois do feriado do Dia da Consciência Negra. E para participar, basta nos cadastrar no WhatsApp 11 9927 5496 e mandar suas informações e pedir para participar da promoção. Como eu disse, todos os dias 4 pares de ingressos são sorteados aqui no Repórter Diário. Legal, Alex Alves também parabenizando aqui a entrevista com o Fernando Marangoni, Donai Neto, que preside o PSB, obrigado pela participação, Josias Ferreira,
Todo mundo aí, legal. Obrigado. O meu irmão está falando que vai tomar um café. Pode tomar um café aqui na conta do Repórter Diário. Obrigado a todos que nos acompanham. Curtem, comentem, compartilhem o dia a dia do Repórter Diário. Até a próxima, pessoal. Boa